Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Continuaremos a estudar a economia do setor público. Em vídeo anterior do canal, explanamos sobre a atividade financeira do Estado. No vídeo de hoje, nós vamos melhorar a explicação da atividade financeira estatal na perspectiva da arrecadação do governo. Quando o governo desenvolve esse processo, né, arrecadatório, ele aufere receitas de economia pública, como também poderá auferir receitas de economia privada. E qual a diferença de receita de economia pública para receita de economia privada? Bem, as receitas de economia pública são receitas derivadas, derivam do poder de mando do Estado. Quando nós pagamos esse tipo de arrecadação, nós não pagamos porque queremos, pagamos porque somos obrigados. As receitas de economia pública são receitas impositivas. Exemplo, arrecadação de impostos. E para ilustrar o nosso conteúdo, eu vou trazer o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Imposto esse que está bastante em evidência agora no mês de janeiro de 2024, que é um imposto de competência dos estados. Bem, há receitas também de economia privada. Nas arrecadações de economia privada, poder público as aufere como se particular fosse. As receitas de economia privada são receitas não impositivas. Nós pagamos porque queremos, nós não pagamos porque somos obrigados. Exemplo: admitamos que o poder público promova um concurso, ele mesmo promoveu um concurso. Para você se inscrever no concurso, você teve que pagar um preço, chamado preço público. Preço público em razão da inscrição em um concurso público promovido pelo próprio poder público. Você não foi obrigado a se inscrever. Se inscreveu, teve que pagar o preço. É um exemplo clássico de receita de economia privada. Outro exemplo que está até meio em desuso, mas acontecia muito, principalmente na década de 90, até a década de 90, venda de diários oficiais. Eu mesma já cheguei a comprar diários oficiais. Quando a gente passa em concurso, pessoal, é muito importante que a gente pegue a prova que passou no concurso público. E eu mesma já cheguei a comprar diários oficiais. Diário oficial é um jornal, o poder público vendia diários oficiais. Hoje é tudo muito mais facilitado pelos recursos da tecnologia da informação, mas no passado a gente comprava aqueles jornais, não é verdade? E eu gostava de ter porque ali documentava a minha aprovação em concurso público e poderia essa prova servir para concursos vindouros, né? Se assim estipulasse o edital correlato. Bem, então eu não era obrigada a comprar um diário oficial, mas eu queria comprar, eu tinha que pagar um preço. Do mesmo jeito que o setor público auferia e às vezes aufere dinheiro com a venda de jornais, o setor privado também vende seus jornais. Então, quando eu pagava pelo diário oficial, eu não era obrigada a comprar diário oficial. Aqui era um exemplo típico de receita de economia privada. Outro exemplo de receita de economia privada, na hora que a Petrobras manda dividendos para o governo federal, ali poder público age como se particular fosse. Do mesmo jeito que particular aufere dividendos, poder público pode auferir dividendos. Receita típica de economia privada, tá certo? Por sinal, essa cai muito em prova. Recebimento de dividendos, receita de economia privada. As receitas de economia privada também são chamadas de receitas originárias, tá certo? Então, as receitas originárias são de economia privada e as receitas de economia pública são receitas derivadas. As de economia pública são derivadas, ou seja, são impositivas porque derivam do poder de mando do Estado. Então, nunca confunda receita de economia pública com receita de economia privada, tá certo? Bem, eh, observe que aqui nas receitas de economia pública, que são derivadas, que são impositivas, nós somos obrigados a contribuir, eu coloquei ao lado, né, as diversas espécies tributárias. E a Constituição vai dizer, pessoal, a Constituição vai dizer que receitas tributárias o poder público pode auferir, né? A Constituição, para evitar conflito entre os entes da federação, diz
quem pode arrecadar o quê. Exemplo, o IPVA, eu já falei, é um tributo de competência dos estados, como o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, é um tributo de competência dos municípios. Assim como o imposto de renda, a gente está no início do ano, né? O governo federal vai já nos tributar. A gente vai já ter que fazer a chamada declaração anual de ajuste do imposto de renda, tributo federal. Então, a Constituição da República traz as diversas espécies tributárias, tá certo? Que são impostos, taxas tributárias, a exemplo do nosso licenciamento, chamada contribuição de melhoria, que decorre de uma obra pública e da valorização de um imóvel do contribuinte, por sinal a contribuição de melhoria é um tributo de difícil operação no mundo. A Constituição vai trazer impostos, taxas tributárias, contribuição de melhoria. A Constituição vai trazer a figura do empréstimo compulsório, situação estranha, né, em que nós podemos vir a ser chamados a emprestar obrigatoriamente para o poder público. A Constituição traz essa figura, né, histórica do empréstimo compulsório. Nós emprestaremos não porque queremos, mas porque seremos, Deus defenda, obrigados, né? Então, e a Constituição traz outra espécie tributária, além dos impostos, das taxas, da contribuição de melhoria e do empréstimo compulsório, a Constituição traz a figura das contribuições especiais, tá certo? A exemplo da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a famosa COFINS, né? Então, gente, a Constituição da República diz quem pode tributar o quê? Ela estabelece a competência ou as competências tributárias, que é o chamado poder de tributar. E a Constituição da República, em relação à sua regulamentação hoje, a gente tem a figura, né, do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional melhor explica o conteúdo da Constituição sobre tributação. Lembrando que o Código Tributário Nacional, ele é anterior à Constituição da República, mas ele foi recepcionado em considerável parcela pela lei maior vigente. Então, o Código Tributário Nacional, ele detalha melhor os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Mas observe que tributo para o Código Tributário Nacional, a gente tem uma noção mais restrita. Quando o Código Tributário Nacional vai falar de tributo, ele fala de imposto, taxa, contribuição de melhoria. Já a Constituição, quando ela fala de tributo, ela abrange todas as hipóteses aqui do CTN, mas ela também vai falar dos empréstimos compulsórios, das contribuições especiais. Então, na visão da Constituição da República, nós temos 5 espécies tributárias. Na visão do Código Tributário Nacional, nós temos 3 hipóteses tributárias, tá certo? Não importa, tudo isso arrecadou, porque nos impôs essa arrecadação, em se tratando de receita de economia pública, a gente tem a figura da receita derivada. E você não pode confundir receita derivada com receita de economia privada, tá certo? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha facilitado o seu estudo. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta escrita nos comentários que eu terei imensa satisfação em pesquisar para dar uma resposta a você. E sugestão para novos conteúdos, fique à vontade também, tá certo? Para deixar a sugestão escrita nos comentários. Bem, gente, no vídeo anterior falamos sobre a lógica da economia do setor público. Hoje melhoramos a atividade financeira estatal pela perspectiva da arrecadação. No próximo vídeo, nós estudaremos a chamada política fiscal e seu impacto na economia. É isso aí, meus amigos. Gratidão pela audiência. Até o próximo conteúdo.